A paz de Deus a todos, irmãos. Então, hoje nós vamos gravar mais um estudo. Irmãos, hoje iremos gravar a respeito da parábola do filho pródigo, que está escrito, essa parábola está escrita em Lucas, capítulo 15, dos versos 11 a 32, tá bom? São muitos versos, nós vamos evitar citar a localização bíblica para não demandar tempo, tá bom, queridos? Para tentar fazer o mais rápido possível. Então vamos lá. Verso 11, início da parábola. Disse um certo homem tinha 2 filhos. Quem são esses 2 filhos, né, deste homem? É o reino de Judá e o reino de Efraim. E o mais moço deles disse ao pai, né? Quem que era o mais moço deles? Era o reino de Efraim, porque Judá era filho de Jacó, né? E Efraim era o segundo filho de José, então o mais velho. Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Aí, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu a divisão do reino de Israel. E ele partiu e ele repartiu por eles a fazenda. Deus permitiu a divisão do reino do norte. Então, o mais novo é o reino de Efraim, o mais velho é o reino de Judá, Deus é o Pai, né, irmãos? E houve a divisão do reino. Nós sabemos que quando Salomão morre, o reino é passado para Roboão, e Roboão foi pedido a ele que diminuísse os impostos, tudo ele não aceitou, então houve essa cisão, essa divisão, e Roboão então governou a tribo de Judá e Benjamim, e Jeroboão, um efraimita, governou as 10 tribos. Então, esta parábola, por esse início, esses 2 versos, ele trata então da divisão do reino de Israel. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, esse filho mais novo, né, irmãos, a parábola chama filho pródigo, é um filho gastão, né? Pode ver que ele vivia dissolutamente. E o que aconteceu? Os pecados e a idolatria do reino do norte. Esse filho mais novo, ele pegou toda a sua fazenda e se afastou de casa. Foi o que aconteceu com o reino do norte. Irmãos, eles entraram na idolatria, principalmente quando Jeroboão ali, ele mandou construir os bezerros, que ele colocou um em Betel e outro lá no extremo norte, na tribo de Dan, longe, para que as pessoas, os moradores do reino do norte, não viessem adorar a Deus no reino do sul, lá em Judá, e reconhecer novamente a descendência de Davi como rei. Então, houve esse afastamento, as tribos do norte, eles entraram ali, desde Jeroboão com os bezerros, eles entraram na idolatria e se afastaram de Deus, né, irmãos? Verso 14: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Irmãos, aí fala, tudo isso quer dizer é o cativeiro do reino do norte através da Assíria e outros impérios. Inclusive, o profeta Isaías, capítulo 9, fala ali que a Galiléia dos gentios foi uma região que habitou na sombra da morte e depois viu uma grande luz. Por quê, irmãos? Todos os ataques de todos os impérios, né? Todos assim, irmãos, fora o Egito, né? Mas desde a Síria, Babilônia, a Grécia, a Medo-Pérsia, todos esses vieram do norte. Então a região da Galiléia era a primeira região atacada ali, eles sofreram muito com isso. Então aquela parte, cativeiro, fome, acabou vivendo nas trevas ali, né? E até apareceu o Senhor Jesus, que foi uma grande luz. Verso 15: Foi e achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos
a apacentar porcos. Nós sabemos que os judeus eles apacentavam ovelhas, né? O porco é um animal imundo. Então, o reino do norte padeceu com o desterro do seu povo, principalmente a Assíria e a Babilônia também, mas maiormente a Síria, quando eles cativavam um povo ali, irmãos, eles levavam para que morasse em outras regiões, né? E esse povo, para que o povo perdesse a sua identidade, então muitos dos judeus dali, né, das 10 tribos, foram levados, esparramados por toda a terra conhecida ali e foram trazidos povos de outras regiões para morar ali, né? Então o povo padeceu com esse desterro longínquo e ficou em terras distantes. Então fala que apacentando porcos, né, irmãos? E no cativeiro eles entraram em contato com as coisas mais diferentes que eles não estavam acostumados, né? Verso 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Então o reino do norte padeceu muito com a fome espiritual nos cativeiros, né, irmãos? Quer dizer, distante de casa, ali já não tinha mais a união das tribos, né, irmãos? A lembrança de tudo aquilo que aconteceu desde a saída do Egito, quando eles possuíram a terra prometida ali, que eles ganhavam batalhas e tudo isso. Então eu creio que isso trazia uma tristeza espiritual muito grande no Reino do Norte. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Né, irmãos? Eles distantes pensando assim. Muitos gentios estavam em melhores condições morando em Judá, né? Porque ele fala, muitos jornaleiros, muitos trabalhadores diaristas lá da casa de meu pai está em condição melhor. Quer dizer, aqueles que ficaram ligados a Judá ali, né, irmãos, tinham condições melhores do que eles. Eles se apartaram da união das 12 tribos e agora estavam em situações difíceis. Verso 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Muitos do reino do norte, no cativeiro, lembravam da terra prometida, né, irmãos? Tenho certeza, e isso gerou um arrependimento naquele filho mais novo. E certamente o cativeiro foi uma lição dolorida que colocou o povo, os profetas falam muito disso, lembrar dos favores do nosso grande Deus. Verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores, jornaleiros. As tribos do norte se dispunham a buscar uma restauração religiosa com Judá. Nós percebemos, irmãos, que quando ali, principalmente ali no livro de Neemias, na restauração do templo, eles queriam ajudar a reformar o templo, mas os judeus acreditavam que se eles trabalhassem, a idolatria ia entrar novamente, porque a idolatria do norte também acabou contaminando muitos ali da descendência de Davi, daqueles reis. Poderíamos citar alguns, o rei Acás, né, irmãos? Entre outros ali, só para citar como pessoas também que Amon, que entraram fortemente na Jeoacás, na idolatria. Verso 20, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então o profeta Oséias fala do amor de Deus e da restauração do Reino do Norte. Irmãos, esse filho voltando, né, irmãos, beijando o pai ali, né? Então fala muito tanto mais do amor do pai, né? Que o profeta Oséias fala da restauração, que o Senhor aceitaria o reino de Efraim de volta e uniria novamente, formando as 12 tribos. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti,
e já não sou digno de ser chamado teu filho. Os samaritanos e a Galiléia, eles aceitavam melhor os ensinos do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio, irmãos, o Senhor Jesus, nós vemos entre os fariseus e saduceus, né, as pessoas que moravam no Reino do Norte, irmãos, aquele milagre que o Senhor fez com aquela mulher cirofenícia, mesmo além do norte de Israel, muitos ali receberam, o Senhor viam a divindade nele, enquanto em Judá eles combatiam o Senhor. Verso 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Irmãos, tudo é anel, vestido novo, um anel, tudo isso, cremos, né, irmãos, que tem a ver com uma conotação da nova aliança, novas atribuições, coisas novas foram colocadas, foram feitas, né, irmãos? Então, um anel no dedo, eu creio que tudo isso tem a ver com a nova, é o simbolismo da nova aliança. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Então, bezerro cevado, a morte dele, através da morte do Senhor Jesus, houve a transição da antiga aliança para a nova aliança e a restauração das duas casas de Israel. Depois de matar o bezerro cevado, eles iam comer e se alegrar. Então, apesar da morte do Senhor Jesus, algo atroz, trágico ali, irmãos, gerou o perdão dos nossos pecados, então gerou ali uma alegria, irmãos, naqueles que reconhecem a divindade do Senhor, a sua morte como perdão dos nossos pecados. Verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então o motivo de se matar o bezerro cevado, porque o filho tinha se perdido e voltou para a casa do pai, o pai muito, muito alegre. Quando o homem reconhece a divindade, o sacrifício do Senhor Jesus, este sai da condição de morte e caminha na direção da vida. Isso é para dizer a respeito da alegria, que todos se alegraram ali, os servos, a casa, todo mundo. Verso 25, que o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. O reino de Judá não aceitou o novo concerto, pois preferia as tradições religiosas da lei mosaica, né, irmãos? Eles estavam ligados ao templo, eles tinham aquelas castas de sacerdotes, aquilo ali fazia bem politicamente e religiosamente para o povo de Judá, então eles preferiam manter as coisas como estavam e não aceitavam. Tanto é que o filho mais velho aqui não gostou de toda essa história que ele está vendo. Verso 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. O filho mais velho está perguntando. O reino do sul mostra a sua soberba quando pergunta: o que está acontecendo nesta casa? Meu irmão, quer dizer, não estava completamente por fora de tudo, e não era para eles estarem nessa condição, porque os profetas já falavam da vinda do Senhor, e entre outras coisas, né? Então, esse verso, né, mostra uma certa arrogância do filho mais velho. Verso 27, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Um dos servos está explicando, né? A morte do Senhor Jesus está relacionada com a restauração do pecador. Verso 28, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Quer dizer, ainda o pai saiu e insistia. Certamente o Senhor Jesus insistiu muito, ou Deus insistiu muito com o reino de Judá, mesmo depois da morte do Senhor, irmãos, até o ano 70, ali quando eles caíram no domínio do Império Romano, houve uma insistência
do Senhor para que eles aceitassem a nova aliança, mas não aceitaram. Verso 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então, os judeus acreditavam que o reino de Efraim não merecia salvação, pois se separar da unidade de Israel. Irmãos, aqui dá até a entender uma certa inveja do filho, porque, irmãos, Jeroboão tinha inveja do reino do sul, por isso que fez os bezerros de ouro, para que as pessoas não fossem adorar lá em Judá e reconhecessem a descendência de Davi como rei. Né, irmãos? Isso era inveja por parte, representando a inveja por parte do filho mais novo, como se ele falasse assim, se eu ficar na casa do meu pai, a herança é do filho mais velho, eu vou ser sempre segundo, então ele quis se separar. E o filho mais velho, quando viu que o seu irmão mais novo saiu, tinha toda a vontade de sair também, né, de largar a casa e tal. Por isso que ele fala, mas eu nunca tive nem um cabrito para me alegrar. Os profetas falam muito disso, uma casa invejando a outra, né, irmãos? E muitos de Judá ali cometeram o mesmo pecado que o reino do norte. Tanto é, irmãos, que a lei sumiu e depois ela foi encontrada, o povo teve que ler isso para o povo, que eles ficaram afastados muitos anos. Então todas essas coisas aconteceram também, afastamento religioso na parte de Judá. Verso 30, vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, né? Quer dizer, não precisava tanta coisa com esse teu filho aí que desperdiçou tudo, né? Então os judeus acreditam que é injusto a salvação chegar a todos, pois eles são os cumpridores da lei mosaica, como eles sempre ficaram ali com a lei de Deus, então era injusto Deus abrir a salvação para outros povos e para o reino do norte também, né? Verso 31. E ele diz: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Se o reino de Judá tivesse aceitado a transição das alianças, eles continuariam como nação de Deus. Para eles era só uma mudança, continuariam dentro da casa do Pai, né, recebendo as bênçãos, seria só uma mudança, mas não aceitaram. Verso 32, mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Deus tinha um plano de restauração para as tribos do norte e para os gentios. Então, o Pai, Deus está explicando que era justo tudo isso acontecer, porque resgatou esse filho mais novo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, na verdade não está escrito, mas nós poderíamos estender esta parábola até inferindo uma ideia aqui, irmãos, que apesar de não estar escrito nas Escrituras, nós poderíamos ver como uma sequência, como se o filho mais velho, né, a partir de tudo isso que aconteceu, ele discordasse completamente do pai, né, e saísse de casa, falando, pai, já que o meu irmão mais novo fez tudo isso, ele aceitou ele de volta, dá a minha parte aí, da minha herança, que agora sou eu que quero sair de casa. E foi o que Judá fez, porque Judá se afastou religiosamente da nova aliança e quis ficar nos ritos antigos, e em tudo isso eles acabaram se perdendo, né, irmãos? Se perdendo, ficaram presos a tradições, né? Entre outras coisas que poderíamos comentar, né, irmãos? Poderíamos até lembrar daquela parábola dos dois filhos, né? Que o pai fala para um filho, vai trabalhar na minha vinha, lá em Mateus, salvo erro, Mateus 21. Um dos filhos, um falou que não ia e foi. Um disse que ia e acabou não indo, né? Então dá até
a conotação, né? O mais novo parecia que, né, se perdia, saiu de casa, não voltava mais e voltou. E o mais velho, né, que estava ali em casa, junto ao pai, ficou ali, acabou, falou que ia e não foi, né? Apesar de ter ficado em casa, feito tudo isso, acabou depois se desligando dessa comunhão com Deus, né, irmão? Entre outras coisas. Então, esse era o estudo que nós tínhamos, bem rápido e simples, né? Queremos passar essa ideia para os irmãos, tá bom, irmãos? Aí convido os irmãos a se inscreverem no canal Evangelho. Se os irmãos gostaram deste estudo, dê um like, e se puderem divulgar o canal para outros irmãos, para que a palavra de Deus chegue a outras pessoas, aos nossos irmãos. Tá bom, queridos? Então, este é o estudo. A paz de Deus a todos. Fiquem com Deus.